O recorte do Fausto Vera servia ao Atlético em algum momento é muito pequeno. Ele não era uma peça que se destacava, mas ele é descartável. Nesse elenco do Atlético ele é descartável. Olha a cronologia do Fausto Vera. Fausto Vera foi titular da final da Libertadores, jogou o primeiro jogo, o primeiro teste, né, contra o Cruzeiro, lá em Miami, e não jogou mais. Se entrou poucos minutos. Eu não tenho aí a quantidade de minutos que ele jogou, mas é muito pouco, né? Se jogou é muito pouco, muito pouco. Então, realmente, agora, a questão do Fausto Vera... Com o Patrick, porque é muito jovem, aí tô com o Thiago Eu vou até procurar aqui os números do Fausto Vera. Cara, ó, desculpa. Se num momento como esse, você tem dois... Você não tem o seu principal volante titular. E aí o reserva. O cara que é o reserva. Fausto Vera é o reserva. Certo. Ele não é usado. É recado. Ele não serve. Mas o dele serve para o técnico. É isso. Não significa que ele é uma porcaria de jogador. Eu não posso desqualificar um profissional. Eu acho ele um normalzão. Eu acho o Fausto Vera normalzão. Normalzão. Cara, é um absurdo pra mim, de verdade, o Atlético ter hoje o Fausto Vera como opção. A gente nem sequer... Eu acho. Cara, ele veio no contexto. E assim, o Atlético a gente nem sequer discutiria isso se fosse qualquer outro jogador. Thiago, informação pra você. O último jogo do Fausto Vera foi contra o Itabirito. O Atlético venceu por 3-0 no dia 12 de fevereiro. Ele jogou 21 minutos. De lá pra cá, o Atlético fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Ele não entrou em nenhum. Dá pra principalmente, né, Thiago? Vai desfazer do Fausto Vera agora pra não trazer ninguém. Atlético vai fazer igual fez. Você lembra quando saiu a barca de Edenilson, Patrick, acho que 2024. 23, né? Não. Foi no início do ano passado. Foi no início do ano passado? 24. Saiu Edenilson, Patrick, caras que não estavam servindo. Mas não veio ninguém. E aí? Aí ficou murcho o elenco. Cara, mas o Atlético precisa encontrar uma forma de se livrar do Fausto Vera. E essa forma de se livrar do Fausto Vera pode ser buscando uma moeda de troca, buscando algum jogador. Você tenta entrar lá embaixo e buscar alguém. Se não vai utilizar, eu tô com você. Não dá pra colocar ele no Pochettino, não? Não dá pra ficar com titulares da lista de relacionados. No Pochettino e o Bernardo Veiga. Eu sempre falo dos titulares do banco de reservas e dos titulares da lista de relacionados. Não dá. Hoje a situação do Fausto Vera, ele é um titular da lista de relacionados. Outro jogador que também não tem servido ao Atlético é o Bernard. Sim. E assim, a questão não é... É verdade. Não fosse o Bernard o nome que tem, pra mim ele nem jogaria. Se ele não fosse ídolo do Atlético, vamos falar a verdade. Ele é ídolo do Atlético? Eu acho que de uma história. Eu não tenho lugar de fala. Eu tô me apegando no que eu já vi vários atleticanos amigos meus falando. De qualquer time, independentemente de ser ou não. Eu acho que ele é importante na história. Mas não, tô falando sério. É que eu não me sinto confortável. Não, então não. Eu me sinto confortável falar ídolo de qualquer coisa. Não, mas porque uns que pelo menos unânimes, tratar como importante na história, você pode tratar. O Bernard é importante na história. Mas se ele não tivesse esse nome e essa história, é outro cara. Seria ele, o Fausto Vera. Assim, o Fausto Vera, hoje, a gente trata em algum momento como alguém que é totalmente descartável, porque o Fausto Vera não tem absolutamente história nenhuma no Atlético. Eu falo de mim, né? Tô falando por mim. Eu trato como alguém absolutamente descartável, porque é alguém que não tem história no Atlético. O Bernard ainda tem um pouco de cuidado. Mas pelo que o Bernard apresenta, é pior do que o Fausto Vera. Thiago, vamos pensar o seguinte. Então são dois jogadores que o Atlético devia tentar, em algum momento, se livrar deles. Vamos pensar o seguinte. Hoje, em situações normais, o Fausto Vera tendo condições de jogo sendo utilizado ao decorrer desse ano, e chega num jogo desse que o Cuca precisa dar uma aliviada e manter a pegada do time. O Fausto Vera estaria nesse time. E o outro que você acabou de citar, se fosse para pegar e falar assim, eu preciso descansar um dos homens de frente. O Coelho, por exemplo, que tem jogado também numa sequência e com alta intensidade. O Bernard estaria ali também. Olha só, olha como que esses dois jogadores não estão sendo úteis para dar uma refrescada no elenco. É muito importante, cara, você citar. O Bernard tem sido um problema, tá? Porque aí... Um problema. Mas é um problemaço. Problemaço. São dois grandes problemas. E o Bernard ainda minimizam a falta de qualidade dele nessa volta ao Atlético por causa da situação da idolatria ou do carinho que o torcedor tem com ele. Porque, aquela eterna gratidão. A grande verdade
é que esse Bernard é absolutamente inútil ao Atlético hoje. Ele não ajuda em absolutamente nada. Eu também acho. Vocês consideram que o Bernard e o Fausto Vera entregaram a mesma coisa desde que chegaram? Não, eu já falei aqui que o Bernard entregou menos. Tá. O Bernard entregou menos que o Fausto Vera. Eu acho o Fausto Vera ruim e acho que o Bernard tem sido horroroso. Cara, pro Bernard merecer pelo menos mais uma chance. Mas vamos lá, se num jogo desse aí, com a necessidade de preencher o meio-campo, ele ainda assim não é utilizado, é um baita de um recado. Um baita de um recado. O Cuca deve ter dito ao Siga, ao Weber, ao Brax. Aliás, Brax, tem que ir na CBF reclamar mesmo, tá? Não vai adiantar nada, mas tem que ir. Tem que ir. Cruzeiro, Atlético, tem que ir. Tem que reclamar e tem que marcar território sim, porque os outros você tem que ir também. Então tá certo. Agora, se não usa numa necessidade, quando é que vai usar, cara? Exatamente. Quando é que vai usar? Agora, já que você citou o Bernard, você mexeu no vespeiro, né? Só pra... Cara, é de uma inoperância e de uma inutilidade absurdas. Porque ele nunca respondeu muito sem a bola, mas na primeira passagem, né, lá em 2013 e tal, ele ainda tinha muito fôlego, ele ainda ajudava e tal. Mas sem a bola, inútil. E com a bola, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então você tem 2 jogadores ali que são inoperantes do elenco. Isso é muito sério, cara. Porque num elenco, num volume de jogos muito acentuado... Exatamente, é problema pro Atlético, Tá louco. A quantidade de jogos que o Atlético vai ter, as disputas que o Atlético vai ter, o elenco hoje, você vê ele sendo reduzido, ele tá enxuto. O elenco do Atlético hoje é enxuto. Eu trato como um elenco enxuto, que ainda precisa de peças, que o treinador clama por reforços. Falou de novo, né, Thiago, na última coletiva, o Cuca. Falou sobre reforços. Então, de novo, a gente vem martelando e o torcedor pega e fala assim, já vem de novo cornetar. Não é eu que tô cornetando, não. É o próprio treinador que pede reforços. E aí você tem 2 jogadores, estamos dando como exemplo 2 jogadores, Fausto Vera e Bernard. Não seria a hora deles estarem sendo utilizados para pelo menos dar uma refrescada nesse elenco para sequência de jogos importantes? Sem um volante a mais, esse time não vira. Pode anotar, se o Atlético não buscar um volante urgentemente... Mas tem que ser o dono do meio campo. Esse time não vira. E é o primeiro volante, time não é o primeiro volante, pode ser, é o cão de guarda. Porque aí você pode usar o Patrick numa eventual necessidade, você pode usar o Alan Franco, você tem o Gabriel Menino, você pode mexer ali, o próprio Rubens está sendo utilizado nessa função, mas sem volante. Eu também acho errado. Aliás, eu odeio improvisação quando elas são desse tipo. O Rubens, coitado, acabou de fugir da lateral esquerda e meteram um volante assim, pra ele. Mas o Cuca tá olhando pro campo, né? Quando o Rubens foi colocado ali também, pra mim, ele rendeu bem. Acho que ele rendeu. Também acho que ele rendeu. Mas eu acho errado, cara. Mas ele não gostaria, Thiago. Mas o sapo pula, não é porque é bonito, é por causa da necessidade. Vocês acham que eu acho que o planejamento do Atlético é perfeito? Porque eu briguei bastante com vocês dois mais aqui no programa. Esse é um erro. Esse é um erro do planejamento. É um planejamento bom, mas com erros. Eu acho, é a minha opinião. Eu acho que tem erros. E esse é um erro crasso. O Atlético não pode chegar esperar dar 12 rodadas de Brasileiro, esperar dar 6 rodadas de Sul-Americana, pra falar, que define ou não a classificação. Eu vou contratar o meu volante. Não dá, cara. Tem que contratar o volante. Veja bem, você elogiava sem ressalvas. Agora já começou a elogiar com ressalvas. Não. Peraí. Você falou. Agora eu fazia defesa, HG. Eu fazia defesa ao absurdo que vocês cometiam aqui. Você elogiava o planejamento sem ressalvas. Agora você já começou a meter ressalvas. Tinha ressalvas. Daqui a pouco você começa a criticar o planejamento. Não, vem cá. Daqui a pouco você começa a criticar o planejamento. Você está me sacaneando. E Elton Novaes. Vocês discordam. Depois você discorda com ressalva. Me inclua fora dessa, cara. Você tá falando com o Thiago. Sempre assim nada. Me inclui fora dessa. Mas você e o Elton não avisaram. Até hoje não assumiram o erro de vocês. Sempre assim. Qual erro? O planejamento é bom, mas que ele tem problemas. Ele acabou de meter ressalva. Não, peraí, gente. Uma nota 8 de 10 é boa. Uma nota 7 de 10 é boa. Enquanto 6 já não é boa, é regular. Quando tava com três empates e correndo risco no campeonato estadual, em momento algum, você levantou a voz aqui para dizer que o planejamento estava correto. Aí quando começou a ganhar e empilhou vitórias,
e aí tornou-se um time invicto e entrou na briga definitivamente. Você chegou aqui com o peitão parecendo um pombo, irmão. Grandão. Busca censura. Pera aí que eu tô falando. Busca censura grandão, de elogiar Dejantes. Busca o planejamento é ótimo. Aí agora busca censura, você já elogia o planejamento com ressalvas. Pode buscar censura, daqui a pouco você volta e critica o planejamento. É questão de tempo. Quem não te conhece que te compra, rapazola. Alguns problemas. Não vem não, Mancebo. Alguns problemas que são nítidos. O Júnior Santos, que não é aquele. Esse aqui mandou 2. O outro nunca mandou nada. 2 continhos aqui. Bernard é ídolo. Igor Gomes, 3 anos de galo e nada. Aqui, não existe margem de comparação. Que a inoperância do Igor Gomes seja comparada à inoperância do Bernard. O Igor Gomes, quando entra em alguns jogos, ele entrou e foi bem. Tô falando muito bem, não. Bem. Melhor que o Bernard. Aliás, o Bernard, eu acho que tá à volta ao Atlético agora. Teve um jogo que ele entrou bem. E o Elton vai lembrar qual foi. Foi o Juventude. Ele fez um gol e tal. Não, que ele entrou bem. Então, 2. Entrou ao do América. O Juventude na estreia do ano passado. Juventude na estreia do ano passado contra o América agora. Só que é o seguinte, analisando o custo-benefício... Eu acho que ele foi bem no jogo da Copa do Brasil fora. Contra quem foi? Contra o Vasco? Não, o jogo agora, Copa do Brasil fora. Desse ano. Ele não entrou mal de todo, não. Burocrático, tocando de lado. O gramado, se você fizesse qualquer coisa diferente... O Igor? Não, o Bernard. Então foi Tocantinópolis, que o único jogo fora foi Tocantinópolis. Ajuda aí. Pela expectativa que, inclusive, eu tinha. O que eu falava dele, Valu? Quando ele tava... Não sei, mas... Muda a razão, você acabou... Mantém o seu discurso, irmão. Mantém o seu discurso, você sempre me dá razão e tal. Vai mudar o patamar. Falava, não vai mudar o patamar. Não é jogador de mudar o patamar. É jogador de chegar e se jogar o que sabe, vai deixar com uma boa opção. Mas mudar patamar, não, ponto, Eu falei também. Errei demais. Eu também falei. Quando ele fica bravo. Errei rude. Agora... Peraí. Por favor, a música de Aleluia. Os dois dizendo que erraram. Mas... O que nunca aconteceu nesse programa. Quantas vezes nós já falamos? O que nunca aconteceu nesse programa. Quantas vezes já falamos? Como que eu não vou falar que eu errei? Que eu falei que o Bernard ia ajudar e mudar o patamar do Atlético naquele momento. Não aconteceu. E agora eu tenho que falar que, errei. Eu vou buscar a opinião do Thiago sobre o Bernard. Tá? Vou buscar a sua opinião sobre o Bernard. Só um detalhe. Eu não acho que o Bernard já era. Fala de novo. Eu não acho. Monta um barraco, irmão. Não, eu só tô falando. Não. Até o mês de junho. Não. Cara, essa reta. Não, é porque. O que o Atlético vai fazer? O Atlético não vai no mercado agora, gente. O Atlético tem que tentar recuperar até junho. Eu já falei do Bernard e eu coloco o Bernard no mesmo barco que o Wallace, falando do Cruzeiro. Esses jogadores têm até a parada pro Mundial pra apresentarem aquilo que se espera. Eu vou precisar chamar um intervalo. Porque é difícil esses dois aí. Deus me dá muita paciência, sabe, rapaz? É porque você é imediatista. Se ele me desse força, só saltava em cima dessa mesa aqui. Mas vem